Queridos, eu quero compartilhar com você essa noite Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24, versículos 11 e 12. Apenas dois versículos. Provérbios 24, 11 e 12. Amém? Vamos achar? Vamos ler juntos? Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Irmãos, desses dois versículos, nós estaremos meditando sobre o seguinte tema: por que devemos evangelizar? Por que devemos evangelizar? E aprendemos algumas verdades aqui. E a primeira dessas verdades é que devemos evangelizar porque é uma ordem a ser obedecida. Nós temos aqui, irmãos, dois imperativos. O versículo 11 começa livra, e ele prossegue dizendo salva. São dois imperativos na segunda pessoa do singular. Uma ordem. A gente percebe que evangelizar não é um indicativo, não é uma sugestão, não é um talvez, eu vou fazer ou não vou fazer. É uma ordem. E ordem existe para ser obedecida, para ser cumprida. E principalmente, irmãos, quando essa ordem vem do próprio Deus, mediante a sua palavra. Olha o que ele está dizendo: livra os que estão sendo levados para a morte, salva os que cambaleiam indo para serem mortos. É verdade que você e eu, nós não temos o poder de salvar ninguém. Não temos força para arrancar ninguém do poder de Satanás, do domínio do inferno. Mas nós temos a graça do nosso Deus e o privilégio, irmãos, de participar nessa missão. Que coisa tremenda, os próprios anjos almejaram pregar o evangelho. Mas não foi permitido aos anjos. Por quê? Porque anjo não é ser humano. O anjo não entende a natureza humana. É o ser humano que compreende a outra humanidade. Nós somos humanos. Sabemos dos nossos sentimentos, das nossas dores, tristezas, alegrias, situações adversas. Jesus Cristo entende a nossa natureza porque ele se fez um de nós. Ele pode também nos dar essa ordem. Ide pregar o evangelho a toda criatura, conforme lemos há pouco em Marcos 16, 15. E é interessante ali, irmãos, que a construção grega, né, uma tradução assim mais literal, nós na verdade temos apenas o imperativo ali, que é o pregai. O primeiro imperativo é aquilo que em grego chama-se de particípio, é indo, ou enquanto você estiver indo, pregai. Que é até melhor, porque alguém poderia falar assim, a ordem é ide e pregai. Então, quando eu chegar lá, eu começo a pregar. Não, o que Jesus está dizendo, enquanto você está indo, pregue. Enquanto você está caminhando, anuncie o evangelho. Fale de Jesus Cristo. Ensine a palavra. Obedeça essa ordem. Temos aqui, irmãos, uma ordem para ser obedecida. Eu vi há muito tempo uma história em que um pai chamava o seu filho para vir
para dentro de casa para tomar banho. Estava ali brincando com os colegas, jogando bola. Ele falava, filho, está na hora de entrar, vem tomar banho. Ele dizia, Senhor, pai, já vou. Demorava um pouquinho, o pai voltar, filho, olha, já chamei, está na hora, vem tomar banho. Senhor, pai, já vou. Depois o pai retorna de novo, filho, já falei. Senhor, pai, já vou. Na quarta vez o pai apareceu assim por trás dele, pegou na orelha dele e falou assim, olha, não me chame de Senhor se você não me obedece. Irmãos, quantas vezes nós dizemos, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor do meu viver. Mas nós não fazemos o que Ele manda. E a ordem de Cristo é, anuncie o Evangelho. Compartilhe o Evangelho. Ah, mas como que eu faço isso? Chama muita atenção aquele episódio do Gadareno, quando Jesus Cristo expulsa a legião daquele homem. E ele fica tão agradecido a Cristo que quer acompanhá-lo. Jesus fala, não, você fica aí, porque eu fui expulso aqui da sua cidade, mas você vai ficar me representando. Você fica aí, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo quanto Deus fez por ti e como teve compaixão de você. Irmãos, evangelizar é eu compartilhar ao outro, primeiramente, o que Cristo fez na minha vida. Às vezes o crente diz, mas como que eu vou falar, como que eu vou fazer? Diga para o outro o que Cristo fez na sua vida. Isso é testemunho. James Kennedy dizia assim, se você não tem um testemunho de Cristo a dar para alguém, você precisa ser evangelizado. Porque nós só podemos dar aquilo que temos. Eu não sei o que falar para essa pessoa de Cristo. Se não sabe o que falar é porque não tem Cristo. Se Cristo está no meu coração, se Ele fez alguma coisa na minha vida, eu vou ter o que compartilhar para alguém. Irmãos, não tem desculpa, nós temos uma ordem. E essa ordem, irmãos, é urgente. E ela precisa ser obedecida. Olha, livra os que estão sendo levados para a morte. Salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Por que devemos evangelizar? Porque é uma ordem para ser obedecida. Uma ordem para ser obedecida. Mas o texto, irmãos, vai nos falar mais aqui. Ele vai dizer que devemos evangelizar não somente porque é uma ordem a ser obedecida, mas por causa também de uma realidade inegável. E qual é esta realidade inegável? O texto diz, livros que estão sendo levados para a morte e salvos que cambaleiam indo para serem mortos. Essa é a realidade inegável. Pessoas estão perecendo sem Cristo. Pessoas estão caminhando para o inferno. Pessoas estão passando, irmãos, por nós, estamos deixando essa oportunidade de ir embora. Pessoas que um dia estávamos naquele mesmo lugar, naquela mesma situação, estão perecendo. E muitas vezes, irmãos, parece que não nos incomodamos com a situação que o mundo está. Eu digo para você, não se iluda. O mundo jaz no maligno. As pessoas estão distantes de Deus. Satanás está de braços abertos, recebendo multidões aí que estão vindo até ele, fazendo a vontade dele. E fomos chamados por Cristo, irmãos, com essa mensagem autêntica e verdadeira, para tirar essas pessoas desse domínio, desse poder. Mas temos que estar conscientes disso, não está maravilhoso, não. Não podemos nos iludir.
Parece que Satanás está tentando cegar os crentes e mostrar para eles, não, olha, está tudo bonito, está maravilhoso. Deixa do jeito que está caminhando bem. Não, essa não é a realidade. A realidade é que vidas estão se perdendo, vidas estão perecendo. Há uma história da missionária Amy Carmichael, uma britânica que foi missionária na Índia. E ela disse que quando criança sonhava que de cima de um abismo pessoas cegas iam caminhando e caíam no abismo. E várias vezes ela tinha esse sonho, ela não entendia. Até que ela cresceu e se colocou nas mãos de Deus para servi-lo e também como missionária na Índia. Ela compreendeu que eram pessoas que estavam morrendo sem Cristo. Pessoas perecendo em seus delitos e pecados. Irmãos, o ser humano não está enfermo. O ser humano não está ferido. O ser humano sem Deus está morto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz o apóstolo Paulo, mas Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida para que alcancemos outras pessoas, pessoas que estão mortas em seus pecados, para que agora tenham vida como nós temos em Cristo Jesus. O que nós recebemos não é para ficar guardado conosco, maravilhoso, eu sou crente, que beleza, temos um compromisso. Bruce Shelley, um teólogo americano, ele diz assim que o erro que muitas vezes acontece em nossa época é o seguinte: Jesus Cristo disse assim, ó, vinde a mim e ide. Vinde e ide. E muitas vezes a igreja fala assim, vinde e ficai por aqui mesmo. E ele diz que aí surge a institucionalização. A gente se acomoda. Quando a gente é novo convertido, a gente tem vontade de evangelizar, mas a gente vai se acomodando e perde isso de vista. Perde essa bênção, essa alegria de compartilhar com outras pessoas. Irmãos, olha, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Moody, um instituto americano, e comprovou-se que 95% dos membros ativos, olha, membros ativos nas igrejas, nunca levaram uma pessoa a Cristo. 95% dos membros ativos. Porque os crentes vieram para a igreja e se acomodaram dentro da igreja. E acham que sair daqui já é outro mundo, é outra realidade. O alimento que nós recebemos aqui, irmãos, é para compartilhar durante a semana. Um pastor de uma outra denominação, de uma igreja grande, 1000 membros da igreja dele, ele disse assim, olha, durante a semana eu prego 1000 sermões. E alguém falou, mas como assim 1000 sermões? Ele falou, é o seguinte, é que cada membro da minha igreja, para ser membro da igreja, tem que assumir o compromisso de pelo menos uma vez na semana pregar a mensagem que ele ouve no culto. Pelo menos a uma pessoa na semana. E ele fala, como eu confio nas minhas ovelhas, e tem feito isso, então durante a semana são 1000 sermões. Eu prego uma vez na igreja e depois eles distribuem aí, ó, durante a semana. Irmãos, aquilo que nós recebemos, olha, é tão bom, eu tenho que compartilhar. Uma vez eu saí com um casal, íamos para uma evangelização. E a gente tinha teoria e prática, né? É verdade que você não precisa de um curso específico, de um método para evangelizar. Não se pode usar isso como desculpa. Agora, o método ajuda. Às vezes você, como eu vou começar uma fala, como que eu vou sair de uma situação, ajuda. Mas, no geral, evangelizar é um estilo de vida. O que Cristo fez por mim, eu vou compartilhar com outro o que ele fez na minha vida, beleza.
Mas a gente tinha lá o curso, parte teórica, e já saía para evangelizar. Porque se você apenas falar de evangelização, a pessoa não vai sair de evangelizando. Mas você pega essa pessoa e sai com ela, ela vai ver na prática como funciona. Então nós saímos, e ali, irmãos, tivemos uma experiência tão maravilhosa. A pessoa com quem nós conversávamos, e aquele casal que já estava fazendo o curso, já estava já no nível avançado, e participou também da conversa, e começou também a evangelizar. E é aquela pessoa que ouviu da evangelização, recebeu a palavra com alegria, abriu o seu coração para Jesus Cristo, recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Foi um momento ali tão gostoso, tão feliz. E eu lembro que a gente voltava, retornava da evangelização, e os dois ali dentro do carro comigo, uma alegria, mas parece que o carro ia tombar de tanta fé, tanta alegria. Aí eu descobri uma coisa, irmãos, que quando nós estamos em Cristo, nós temos uma alegria tremenda e maravilhosa, não é mesmo? Ah, você está em Cristo, você tem uma alegria que não desfrutou antes, mas existe um tipo de alegria que nem todo crente ainda experimentou. Porque Jesus falou assim, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Mas como a maioria dos crentes não leva ninguém até Cristo, eles não sabem que tipo de alegria é essa. De ver, no sentido de coração, essa pessoa se rendeu a Cristo. O céu está tendo festa e eu estou participando, compartilhando dessa alegria. Bênção preciosa, bênção maravilhosa. Irmãos, temos que ter isso em mente. Não podemos nos conformar com este século. As pessoas estão indo para a perdição. E o que nós estamos fazendo, irmãos? Vamos ficar olhando? Vamos deixar o nosso vizinho lá perecer? Vamos deixar aquele amigo do trabalho lá sem saber de Cristo? Vamos nós não compartilhar com ninguém? Vamos estar na escola e ninguém saber quem somos? Uma vez eu ouvi de um pastor uma história muito interessante. É um pastor do Rio de Janeiro, eu só lembro o primeiro nome dele, é Marcos, não sei o sobrenome. Eu sei que ele dizia assim, que ele trabalhava como um capelão em Bangu 1. Sabe Bangu 1, aquela prisão lá de segurança máxima, né? No Rio de Janeiro, né? Bangu 1. Ele era capelão lá, presbiteriano, a gente nossa, hein? Se é gente nossa, é gente boa, hein? Não é não? E estava lá, irmãos, trabalhando. Ele disse que era muito bem aceito lá pelos presos, pelo trabalho que ele fazia. De repente surgiu uma pessoa lá dizendo que tinha um telefonema urgente para ele. Presta atenção nessa história aqui, ó. Um telefonema urgente. Ele estava lá fazendo o atendimento, deixou tudo lá, foi lá pegar o telefone, ver o que era. Era um jovem da igreja dele, desesperado. Falou, pastor, me socorre. O que está acontecendo? Pastor, essa empresa onde eu estou trabalhando aqui, esse ambiente de trabalho que eu estou aqui, pastor, isso aqui é um inferno. O pastor falou assim para ele, olha, naturalmente todo mundo sabe quem você é aí, não é? Todos sabem que você é crente, né? Um filho de Deus, né? Ele falou, pastor, graças a Deus que ninguém sabe que eu sou crente aqui. E ele falou, escuta, para ninguém saber quem você é aí, no mínimo você está se comportando igual a eles. Porque um crente de verdade, primeiro, ele não passa despercebido. Vamos saber quem ele é. E segundo, Jesus não precisa de agente secreto. Jesus não quer 007, não. Ele quer pessoas que falam, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de salvação para todo aquele que nele crê. Meu irmão, minha irmã, se o Evangelho não te transformar, não te mudar, nada vai mudar. Eu creio piamente nisso. Se o Evangelho não converte uma pessoa, não transforma uma pessoa, se o Evangelho não melhora aquele crente, aquele irmão, aquela irmã, não melhora, nada vai mudar, nada vai melhorar. É o poder de Deus.
Era por isso que Paulo se entregava tanto, falava assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Porque eu tenho um compromisso com Deus, mas eu sei também da força desse evangelho. E eu vou falar, eu vou pregar e vou anunciar. Mas nós temos que entender, irmãos, que o mundo jaz do maligno, que a nossa sociedade está podre, que a nossa sociedade está se corrompendo cada vez mais. E a igreja não pode se acomodar a esse século. Quando você vê dois homens se beijando, duas mulheres se beijando e achar isso normal, é porque a coisa ficou ruim para o seu lado já. Mas quando você se incomodar, olha só a situação, dois homens, duas mulheres, olha a idolatria, olha só, tantos palavrões. Quando essas coisas começarem a te incomodar bastante, é porque você é de Deus mesmo. Mas se isso para você está normal, diferente, é porque precisa de mudança também no seu coração, meu irmão. Não vos conformeis com este século, diz o apóstolo Paulo. Livra os que estão sendo levados para a morte, salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Pessoas estão perecendo, né? E nós sabemos disso, né, irmãos? A igreja sabe, ela sabe o que tem que fazer, né? A gente sabe que o ser humano é pecador. Eu tirei aqui. Pecador, nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. O pecado está generalizado, não há enfermidade, não está ali ferido, está realmente morto. E Cristo nos dá vida, né? E a gente tem que dizer isso para a pessoa, olha, você é um pecador, precisa de Deus. Tem uma história que eu ouvi, irmãos, há muito tempo, eu acho que ela não é verdadeira não, mas assim, mas ela tem uma mensagem interessante, eu vou compartilhar com você. Diz que tinha um evangelista, um rapaz, menino, gostava muito de distribuir folhetos, né? Perto de uma faculdade. E de repente ele vê lá 3 universitários, né? Ele fica assim meio acanhado, né? Oh, nossa, universitário, nem tenho ainda formação. Ah, mas vou lá, Jesus Cristo é maior do que tudo, né? Aí chegou em 3 deles e foi falar de Cristo. Aí um deles chamava Pedro, o outro era Lúcio, o outro João. Aí começou a falar, escrita, vocês precisam de Cristo porque vocês são pecadores. Assim como eu sou e Cristo me salvou, vocês também são pecadores e precisam da salvação em Cristo. Aí o primeiro Pedro, né? Sempre Pedro, né? Ei, Pedro. Aí o Pedro falou, não, que negócio de pecado o quê? Não, eu sou um santo, ó, São Pedro, né? Não tem pecado não. Mas aí o Pedro falou assim, ó, tá vendo aquela lama ali, ó? Tá aquela lama ali? Ó, nós vamos lá, nós vamos entrar os 3 lá. Se a gente afundar é porque realmente tem pecado em nós. Olha só. Aí foi na frente o Pedro, né? Foi o Pedro, o João, o Lúcio. Aí quando o Pedro entrou na lama, irmãos, ele afundou até a cintura. Aí o Pedro ficou desesperado. Gente do céu, eu achava que eu não tinha pecado, que isso não ia acontecer, não. Olha, eu afundei até a cintura aqui, mas eu tenho pecado, hein? Aí ele falou, mas eu sendo Pedro, afundei? E os outros meus 2 colegas atrás, então? Se eu sou Pedro, afundei. Irmãos, quando ele olha para trás, o Lúcio está em pé em cima da lama. Ele falou, Lúcio do céu, como você é santo, Lúcio. Você não tem pecado, você não afunda. Aí o Lúcio falou, não, Pedro, é porque eu estou em cima do João. Ó, irmão, coitado do João. E se o Pedro não tivesse ali, ou se o João não tivesse ali, o Lúcio já era. Isso é para mostrar que, olha, todos são pecadores, não é isso que o apóstolo Paulo fala? Todos pecaram? Todos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida que nós recebemos, irmãos, como presente, como dádiva do Senhor, deve ser compartilhada, então, com outras pessoas. Irmãos, isso tudo é para dizer o quê? Por que devemos evangelizar? Primeiro, porque é uma ordem a ser obedecida, não é mesmo?
E segundo, irmãos, porque é uma realidade inegável. Pessoas estão morrendo sem Deus, sem Cristo. Mas tem uma última coisa que eu quero dizer para você também. Nós devemos evangelizar porque é uma responsabilidade da qual nós não podemos fugir. Olha o versículo 12. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? É uma responsabilidade da qual nós não podemos fugir. Ah, eu não sabia que eu tinha que evangelizar. Vai falar assim, opa, que negócio é esse? Se disseres não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? É uma responsabilidade. Aí, se você não sabia disso, está sabendo agora, né? Eita, eu tinha que evangelizar. E agora, diante de Deus? É uma responsabilidade. Agora, é interessante, irmãos, que a responsabilidade, primeiramente, individual. Né? Porque, olha só, os verbos aqui estão na segunda pessoa do singular, ó. Livra, salva, se disseres, tua alma, está tudo na pessoa do singular aqui, quer dizer, é você mesmo. Sou eu, não é o outro. E muitas vezes a nossa tendência é, a igreja está sempre na igreja, e a gente está sempre fora da igreja, né, irmãos? Não, e eu, onde eu estou nessa aí? Há uma história que diz que um irmão, ele vinha para o culto, e sempre que o pastor terminava a pregação, ele ia até a porta para cumprimentar os irmãos. E esse irmão chegava para o pastor e falava, pastor, que mensagem maravilhosa, que bênção. Era justamente o que a igreja precisava ouvir, pastor. Aí pregava, aí já veio ele de novo. Ah, pastor, que mensagem, é bênção para a igreja, coisa por o que a igreja precisava, pastor. E o pastor já estava já incomodado, mas é sempre a igreja, né? Ele nunca parece que ele não parece que não está junto da igreja. Um dia, irmão, não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi uma chuva forte, um temporal, não sei. Mas que só apareceu ele, irmãos, no culto. Aquele irmão. Ah, o pastor também, né? E você vê que o irmão assíduo, né? Mas só ele estava lá, irmãos. Aí o pastor falou assim, eu pensou, vou pregar igual, para mim a igreja está cheia, está normal. E pregou do mesmo jeito, irmãos. Terminou a pregação, o pastor foi lá na porta. E esse irmão levantou, pastor, hoje não tem escapatório, só tem ele aqui. Aí ele falou, pastor, que bênção de pregação. Pena que a igreja não está presente. Então, você percebeu? Muitas vezes a gente tira o corpo fora, né? A igreja está assim, a igreja não faz, a igreja não evangeliza, a igreja não trabalha. Tá aí eu. Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou envolvido com a igreja? Eu estou participando da obra do Senhor? Né? Então, a responsabilidade, irmãos, da qual nós não podemos fugir. Ele chamou você, ele me chamou. É diante do Senhor que vamos ter que comparecer. E o que vamos oferecer a Ele, irmãos? O que fizemos com os nossos dons e talentos? O que fizemos com o testemunho que nós deveríamos dar? E diante do Senhor, o que vamos colocar diante dele? Aqueles que vão estar com uma coroa vão chegar diante do Senhor, Senhor, olha só, realizei a tua obra, mas eu não sou digno dessa coroa não, ela te pertence, ó Senhor, foi pela tua graça. Mas outros chegarão e cadê a coroa? O que vão colocar diante do Senhor, o que vão dizer? E a oportunidade que deixaram passar. James Kennedy fala de um jovem, na época de Alexandre o Grande, um jovem que fugiu da guerra e retornou para casa e foi preso, e trouxeram até Alexandre,
E Alexandre olhou aquele jovem, um rosto assim tão novo, né? A princípio ele se compadeceu, mas perguntou o nome dele. Escuta, qual o seu nome? Para o desertor, hein? Ele falou, é Alexandre. O quê? O quê? É Alexandre. Não entendi. Qual o seu nome? É Alexandre, meu senhor. Ele pegou ele assim, ficou irado, pegou pelo pescoço e falou assim, escuta, ou você muda de nome ou muda de vida. Imagina Cristo perguntando para você, meu irmão, qual o seu nome? Cristão, senhor. Quê? Sou cristão. Cristão? Você muda de nome ou muda de vida? Porque esse nome cristão não está condizente com o que você está fazendo. Com o testemunho que você não está dando a meu respeito. Se disseres não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? É uma responsabilidade da qual nós não podemos fugir. Irmãos, por que devemos evangelizar? Nós temos aqui, irmãos, um imperativo, uma ordem para ser obedecida. Nós temos uma realidade inegável, pessoas estão perecendo, o mundo jaz no maligno. Nós temos uma responsabilidade da qual não podemos fugir. Mas, irmãos, evangelizar é, sobretudo, um ato de amor e de sabedoria. De sabedoria porque lá no capítulo 11 de Provérbios, no versículo 30, você vai encontrar lá em Provérbios 11:30 essas palavras. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Olha só. Mas também, irmãos, é um ato de amor. Pedro vai dizer que o amor ele cobre multidão de pecados. Evangelizar é um ato de amor. Eu estou mostrando para a pessoa o amor que eu sinto por ela, porque o amor de Cristo por mim foi imensurável. Mas Tiago também vai falar nesse mesmo tema de ato de amor, lá no capítulo 5 de Tiago, versículos 19 e 20. Ele vai falar de pessoas que precisam ser evangelizadas, não somente aquelas que estão fora e não vieram ainda para a igreja, mas aquelas que passaram também pela igreja e hoje estão fora. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Nós não temos o poder de converter, mas está dizendo aqui o que Deus vai fazer através de você. Se algum entre vós se desviar, algum dos irmãos se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. E às vezes, irmãos, pessoas que estão em nosso meio se afastam e não voltam porque ela percebeu que ninguém se importou por ela. O crente não foi atrás, não ligou, não procurou saber o que está acontecendo com você, esqueceram dela. Aí falou, já que não estão lembrando mesmo de mim, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas quando uma pessoa se afasta, se desvia, e você vai atrás, não, essa ovelha perdida, é uma responsabilidade de todos. Esse irmão que estava em nosso meio, eu lembro de um irmão meu, irmão de sangue, que ele se afastou por um tempo, mas ele disse que o que marcou profundamente foi quando recebeu a visita, ele era jovem na época, né, recebeu a visita dos jovens da igreja. E aquilo para ele foi tão maravilhoso que ele retornou imediatamente, está até hoje na igreja. Até casou, era solteiro e casou, ó. Voltou, Deus abençoou grandemente. É, irmãos.
Eu quero terminar dizendo o seguinte: tive o privilégio de conhecer o reverendo Elcias, que foi pastor da igreja presbiteriana de São Vicente. O reverendo Elcias chegou lá em 1961, ficou até o fim da vida, em 99, e ficou 33 anos na igreja. Ficou 33 anos. E ele disse que quando chegou lá, irmãos, a igreja tinha 4 bancos. 4 bancos, pequeno, 4 bancos. E dos 4 bancos, 2 tinham uma corda em volta. Aí ele perguntou lá para os diáconos, por que tem 4 bancos e 2 com a corda em volta? Aí falaram, pastor, porque não vem ninguém mesmo? Aí a gente preserva 2 bancos, né? Fica só 2 aí. Isso foi de manhã, irmãos. Aí à noite ele tirou a corda, cortou um pedaço, levou lá um fósforo lá, cortou lá e queimou, né? E simbolicamente ele falou, irmãos, a partir de agora não vai ter mais essa corda não. E os irmãos que aqui estão vão se mobilizar e vão atrás daquelas pessoas que já foram daqui e que estão aí perdidas, não estão em lugar nenhum, vocês sabem, conhecem, vão atrás, vão trazer essa gente de volta. E não é, irmãos, que a igreja recebeu de bom grado aquela palavra? Ele fala, pastor, a gente sabe onde está alguns desses irmãos aí que estavam com a gente, se desviou, a gente está em lugar nenhum, nós vamos atrás sim. E a igreja, irmãos, comprou a ideia, foi atrás dos irmãos e foram trazendo e trazendo e trazendo para encurtar a conversa, irmãos. A igreja assimilou tanto isso que sempre que alguém se afastava, não esperava o pastor não, os próprios irmãos já se mobilizavam e iam atrás de quem saiu. O reverendo Elcias faleceu. Olha só, a igreja que ele pegou com 4 bancos, 2 com corda. Ele faleceu deixando a igreja com 750 membros, mais ou menos. Quando eu cheguei lá, estava em construção, estavam dobrando o tamanho do templo. É a maior igreja do litoral, igreja presbiteriana de São Vicente. Mas por quê? Porque os irmãos entenderam, essa missão é nossa também. Nós temos que evangelizar os de fora, nós temos que evangelizar aqueles que já estavam aqui com a gente, saiu, temos que buscar, temos que o amor cobre multidão de pecados, precisamos alcançar essa gente. Nós não podemos nos acomodar. Tá gostoso aqui, eu revejo mais os mesmos irmãos. Você não enjoa não de rever os mesmos irmãos? Tá bom, é bom rever os irmãos, mas não pode ter um outro diferente junto depois? Os mesmos irmãos, mas outros. Irmãos, eu fui seminarista em Itaquera, que é a segunda igreja, Itaquera 2, né? Hoje é a igreja presbiteriana de Itaquera 2. Era congregação na época. E eu tive ali uma experiência tão maravilhosa. O colega que me passou a igreja tinha 71 matriculados na escola dominical. Em 2 anos e meio, irmãos, ali na Coab 2, fomos para 144. Lotado. Era uma garagem, mais uma parte da casa. A gente ficava de fora, o culto lotado. Que maravilha. Mas hoje, quando a gente vê a notícia, não está minguado, tem pouca gente. Por que deixaram isso acontecer? Vamos trabalhar, vamos crescer, vamos crescer. O crescimento numérico também é bênção de Deus. Não vem orar, Senhor, a gente não quer o crescimento numérico, a gente quer qualidade. Qualidade onde não há crescimento numérico, você tem que questionar também. Que qualidade é essa que a gente não vê aumentar também o número de membros? Se você não se mexer, não se mobilizar, a igreja ela não vai aumentar, ela não vai crescer. Então, irmãos, ele está falando aqui, irmãos, você sabe, então vai atrás, corre atrás, procura essa gente, vamos evangelizar, vamos encher a casa de Deus, vamos trazer pessoas para participar desse culto, dessa adoração. Nós temos, irmãos, uma missão e não podemos esperar o outro, não. Tem que começar com você, tem que começar comigo. O Senhor Deus nos ajuda, Ele nos capacita. Estamos em suas mãos, Ele quer nos usar.
evangelização, como missões, estão no coração de Deus. Ele quer que nós tenhamos o mesmo coração. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe.